Capítulo 11. Segundo princípio nada óbvio dos bilionários. Engenharia de energia. O mundo pertence aos vigorosos. Ralph Waldo Emerson. Ficar milionário geralmente significa fazer tudo com seu próprio combustível. Não importa o quanto você decida ganhar, investir e crescer. Criar valor significa enfrentar o dia com uma dose extra de vitalidade física, mental e emocional. O problema é que esse combustível pode acabar em alguns dias, e eu sei que você já viveu isso. Você acorda e não tem a motivação ou disposição necessária para lidar com os desafios que virão pela frente. Gerenciar uma startup, criar ou expandir um empreendimento, tudo isso pode ser exaustivo tanto em termos físicos quanto mentais. E isso nos dias bons. Manter o foco no meio de tanta incerteza e sobrecarga não é fácil. Os dias bons exigem entusiasmo, planejamento e persistência. Os dias difíceis exigem tudo isso e muito mais. Ficar rico exige abundância de energia. Não há outro jeito. Você pode ter o melhor plano de negócios, a melhor equipe e o melhor produto, mas, se não tiver a motivação para aproveitar tudo isso, conquistar seus objetivos será desnecessariamente difícil. Se você quiser construir riqueza, precisa de energia. Quanto mais, melhor. E quanto mais consistente, melhor. A energia é o combustível que permite a você manter clareza, foco e ação para gerar resultados incríveis dia após dia. A energia é contagiosa e se espalha de você para o mundo como um vírus do bem, criando sintomas de entusiasmo e respostas positivas em toda parte. A energia é a base de tudo, determinando o sucesso que atraímos. A pergunta então é: como fazer a engenharia de sua vida de modo estratégico para manter um alto nível de energia física, mental e emocional, em uma dose extra e sustentável que sempre estará disponível quando você precisar? Uma abordagem comum quando enfrentamos esse problema é tentar compensar com açúcar, cafeína e outros estimulantes, mas eles costumam funcionar por algum tempo até não aguentarmos mais. Você já deve ter notado que pode utilizar estimulantes por um breve período, e o efeito deles passa justamente quando você mais precisa. Posso até ouvir um desses apresentadores de infomerciais dizendo: mas, Davi, tem que haver um jeito melhor de lidar com isso. E tem mesmo. Se você estiver vivendo à base de café e determinação, vai se espantar com o que poderá fazer quando entender como a energia funciona e se comprometer a mudar sua vida para otimizá-la. Ciclos de energia natural. O primeiro ponto a esclarecer é que nosso objetivo não diz respeito a correr em velocidade máxima o tempo todo. Não é prático manter esse ritmo. Como seres humanos, temos altos e baixos naturais na motivação. Saiba identificar seus picos de energia diários e dê a si mesmo tempo para se recuperar, descansar e recarregar as baterias quando a intensidade diminuir. Do mesmo jeito que as plantas domésticas precisam de água, os seres humanos precisam reabastecer. Você pode funcionar a todo vapor por longos períodos de tempo, mas a mente, o corpo e o ânimo vão acabar precisando de recarga. Pense na vida como um recipiente que guarda sua energia. Quando você não gerencia direito o seu recipiente, é como se houvesse um buraco no fundo. Não importa o quanto você despeje algo, ele nunca vai encher. Em vez de ficar sobrecarregado, esgotado ou estressado, por que não ser proativo e ter um sistema de recarga automática? Isso vai ajudá-lo a tapar os buracos em seu recipiente e enchê-lo com a energia de que precisa. Estar continuamente exausto é inaceitável. Você não tem que se contentar com o fato de estar cansado, mal-humorado, atrasado com as tarefas, fora de forma e infeliz. Existem algumas formas simples de fazer a engenharia estratégica da sua vida para obter vitalidade física, mental e emocional em níveis adequados e sustentáveis. Estes são os 3 princípios que sigo para manter o nível máximo de energia à disposição sempre que precisar. 1. Comer e beber para obter energia. Quando se trata de gerar aquela dose extra de energia sustentável, o que você come e bebe pode ser crucial. Se você for como a maioria das pessoas, baseie suas escolhas alimentares primeiro no sabor e depois nas consequências, se é que você pensa nelas.
Mas o que agrada às papilas gustativas com frequência não dá a energia de que precisamos para funcionar o dia inteiro. Não há nada errado em comer alimentos gostosos, mas, se você quiser ter a saúde e energia de um campeão, é preciso tomar a decisão consciente de colocar mais valor nas consequências dos alimentos que você come do que no sabor. Por quê? Porque as escolhas alimentares estão entre as que mais afetam o seu nível de energia. Pare um segundo e pense no cansaço após uma grande refeição, como a ceia de Natal. Não é coincidência que depois de comer muito você sinta moleza e tire uma soneca. Não é à toa que chamam isso de coma alimentar. Os alimentos extremamente processados, industrializados feitos com grande quantidade de açúcar e outros carboidratos simples, esgotam mais do que dão energia. Em vez de aumentar a energia, esses alimentos basicamente mortos fazem você ter um pico e depois despencar, gerando cansaço e apatia logo em seguida. Por outro lado, alimentos integrais como frutas, vegetais, castanhas e sementes fazem você ficar mais saudável e mantém o nível de energia, fortalecendo o corpo e a mente, permitindo a você funcionar em seu melhor. Tudo que você ingere contribui ou prejudica a saúde e a energia. Beber água é positivo. Uma dose dupla de tequila não é. Ter uma alimentação rica em frutas e vegetais frescos é mais positivo ainda. Dirigir até a lanchonete para devorar fast food, nem um pouco. Isso não é difícil de entender, mas pode ser a área mais importante de sua vida a ser otimizada. E, se você for igual à maioria das pessoas, talvez precise parar de se enganar. Se você não estiver fazendo isso, é hora de ser responsável e estratégico em relação ao que come, quando come e, o mais importante, por que come, de modo a fazer a engenharia da sua vida em busca da vitalidade máxima. Comer de modo estratégico. A esta altura, você deve estar se perguntando: e quando é que eu como durante o milagre da manhã? Vou falar disso agora. Também vou abordar o que é preciso comer para obter o alto desempenho crucial e por que você escolhe os seus alimentos. Talvez o mais importante de tudo. Quando comer, a digestão é um processo que exige energia. Quanto maior a refeição e mais alimento você der para o corpo digerir, maior será o seu esgotamento. Recomendo fazer a primeira refeição depois do milagre da manhã. Para obter o nível máximo de alerta e foco durante os salvadores de vida, o sangue precisa fluir para o cérebro em vez de ir para o seu estômago, a fim de digerir a comida. Algumas pessoas sentem mais fome que outras de manhã. Você pode querer começar o dia ingerindo uma pequena quantidade de gordura saudável para dar combustível ao cérebro. Estudos mostram que manter a mente afiada e o humor equilibrado pode estar amplamente relacionado ao tipo de gordura que você consome. O cérebro tem pelo menos 60% de gordura, além de ser composto de gorduras que precisam ser obtidas pela alimentação, como o ômega 3, diz Jamie Petonic, nutricionista, diretora de coaching voltado para bem-estar na Cleveland Clinic e porta-voz nacional da Associação Dietética Norte-Americana. Após beber seu primeiro copo de água, começa toda manhã com gorduras saudáveis, que geralmente incluem uma colher de sopa de óleo de coco orgânico, ou mistura uma xícara de café orgânico com óleo de triglicerídeos de cadeia média, também conhecido como TCM ou MCT. Tanto a colher de sopa de óleo de coco quanto o óleo MCT contém gorduras saudáveis que servem como combustível para o cérebro. Os benefícios do cacau para a saúde são significativos. Desde ser uma usina de força rica em antioxidantes, o cacau está entre os 20 melhores em termos de absorção dos radicais oxigenados de acordo com o índice ORAC, usado para avaliar a capacidade antioxidante dos alimentos, até diminuir a pressão sanguínea. Talvez o mais empolgante seja que comer cacau deixa você feliz. Ele contém feniletilamina, conhecido como hormônio da paixão, responsável pelo humor e pelo prazer e que gera os mesmos sentimentos de quando você está apaixonado, além de agir como estimulante e deixar você mais alerta. Em outras palavras, o cacau é um grande vencedor no departamento nutricional. Se você precisa fazer uma refeição assim que acorda, cuide para que seja algo pequeno, leve e fácil de digerir,
como frutas frescas ou uma vitamina. Falarei mais sobre isso em breve. O que comer? Vamos reservar um momento para mergulhar mais fundo no porquê você escolhe os alimentos que consome. Quando está fazendo compras no supermercado ou vendo o cardápio de um restaurante, quais critérios você usa para determinar os alimentos que vai colocar em seu corpo? As escolhas se baseiam puramente no sabor, textura, conveniência. Elas são feitas com base na saúde, vigor, restrições alimentares. A maioria das pessoas escolhe os alimentos com base principalmente no sabor e, no fundo, no apego emocional às comidas de que gostam. Se você fosse perguntar a alguém: por que você tomou aquele sorvete? Por que bebeu aquele refrigerante? Ou por que comprou esse frango de padaria? Provavelmente vai ouvir respostas como porque eu amo sorvete, adoro o sabor do refrigerante, eu estava com vontade de comer frango assado. Todas essas respostas se baseiam no prazer emocional gerado pelo sabor desses alimentos. Nesse caso, a pessoa provavelmente não consegue explicar suas escolhas alimentares dizendo o valor desses alimentos para a saúde ou a motivação que virá como resultado de ingeri-los. Se você quiser ter o melhor desempenho e maximizar a produtividade diária, todos nós queremos, e se deseja uma vida saudável e sem doenças. E quem não quer? Então é crucial analisar por que você escolhe os alimentos que come. Vale repetir, de agora em diante, comece a dar muito mais valor às consequências dos alimentos que consome do que ao sabor. Afinal, um alimento gostoso oferece poucos minutos de prazer, mas as consequências em termos de saúde e vigor afetam o resto do dia e, no fim das contas, o resto de sua vida. Isso não significa que é preciso comer algo que não seja gostoso em troca de saúde e energia. A beleza dos alimentos é que você pode ter sabor e energia. Contudo, se você quiser abundância diária de energia para ter o melhor desempenho e uma vida longa e saudável, é preciso escolher alimentos que ofereçam saúde e energia prolongadas como prioridade máxima. O que comer? Antes de falar sobre o que comer, vamos reservar um segundo para falar sobre o que beber. Lembre-se de que a quarta etapa da estratégia de 5 passos à prova de soneca é beber um copo de água assim que acordar de manhã para se reidratar e recarregar após uma noite de sono. Quanto ao que comer, foi comprovado que uma dieta rica em alimentos vivos como frutas e vegetais frescos vai aumentar a vitalidade, melhorar o foco mental e o bem-estar emocional, manter a saúde e proteger você de doenças. Por isso, ao criar um smoothie de superalimentos de um milagre da manhã, com tudo que o seu corpo precisa em um copo grande e gelado. O smoothie dual contém proteínas completas, todos os aminoácidos essenciais, antioxidantes para derrotar a idade, ácidos graxos essenciais ômega 3, para aumentar a imunidade, a saúde cardiovascular e o poder cerebral, além de um amplo espectro de vitaminas e minerais. E isso é só para começar. Existem também os superalimentos, como os fitonutrientes do cacau, que são estimulantes e melhoram o humor, a energia duradoura fornecida pela maca, adaptógeno andino famoso pelos efeitos de equilíbrio hormonal, e os nutrientes das sementes de chia, que aumentam a imunidade e diminuem o apetite. Os smoothie de superalimentos de um milagre da manhã não só fornece energia prolongada como também é muito gostoso. Você pode até achar que ele aumenta a capacidade de criar milagres em sua vida. Baixe e imprima a receita de graça em https://www.miraclemorning.com/brasil/ junto com outros materiais. Assim você poderá deixar a receita impressa, em vez deste livro, ao lado do liquidificador. Porque, se você for igual a mim, de vez em quando vai se esquecer de fechar bem a tampa e acabar com os smoothie de superalimentos pingando por toda a cozinha. Lembra do velho ditado: você é o que come? É verdade. Cuide bem do seu corpo para que ele cuide bem de você. Mudei minha visão sobre os alimentos, que deixaram de ser uma recompensa, guloseima ou conforto para virar combustível. Quero consumir alimentos deliciosos e saudáveis que ajudem em minha missão e me permitam seguir em frente pelo tempo que preciso. Ainda gosto de certos alimentos que não são os mais saudáveis,
mas eu estrategicamente os reservo para momentos em que não preciso manter o nível máximo de energia, como à noite e nos fins de semana. O jeito mais fácil de tomar decisões melhores sobre alimentação foi prestar atenção no jeito que me sentia após consumir determinados alimentos. Passei a configurar um timer para 60 minutos após o fim de cada refeição. Uma hora depois, meu timer apitava e eu avaliava o meu estado. Não levou muito tempo para reconhecer quais alimentos me davam mais ganho de energia e quais não davam. Posso dizer exatamente a diferença em meu nível de energia nos dias em que tomo uma vitamina ou como uma salada e nos dias em que cedo aos meus desejos e como um sanduíche de frango ou uma fatia daquela pizza deliciosa. As primeiras opções me dão uma dose extra de ânimo, enquanto as últimas me deixam com déficit de energia. Como seria dar ao corpo o que ele precisa para trabalhar e se divertir pelo tempo que você quisesse? Como seria dar a si mesmo exatamente o que você merece? Dê a si mesmo o presente de uma ótima saúde, conscientemente escolhida por meio do que você come e bebe. Se você come ao longo do dia quase como algo secundário, talvez buscando o drive-thru mais próximo quando está morrendo de fome, é hora de criar uma nova estratégia. Pense um pouco nas seguintes perguntas. Posso analisar as consequências, tanto em termos de saúde quanto de energia, do que eu como de modo consciente e valorizá-las mais do que o sabor dos alimentos. Posso levar uma garrafa de água para me hidratar com consciência e propósito, evitando a desidratação. Posso planejar as refeições com antecedência, incluindo lanches saudáveis para combater os padrões antigos que não me servem mais. Sim, você pode fazer tudo isso e muito mais. Pense em como a vida será muito melhor e quanta energia mais você terá para a sua empresa quando for responsável e consciente em relação aos hábitos alimentares. Você vai manter um estado mental e emocional positivo. A falta de energia nos deixa para baixo, enquanto o aumento produz mentalidade, perspectiva e atitude positivas. Você será mais disciplinado. A falta de disciplina esgota a força de vontade, aumentando a probabilidade de escolher o que é fácil em vez do que é certo. O aumento na energia eleva a autodisciplina. Você vai viver mais. Você será um exemplo para as pessoas que lidera e para as que ama. O nosso jeito de viver dá permissão às pessoas ao redor para fazerem o mesmo. Você vai ficar mais saudável, ter mais longevidade e se sentir muito melhor. Bônus: você vai manter o peso natural sem esforço. Melhor bônus de todos: você vai expandir mais a sua empresa, vender mais, recrutar mais e melhores funcionários e ganhar mais dinheiro porque terá uma aparência ótima e assim se sentirá ainda melhor. Não se esqueça de se hidratar ao longo do dia. A falta de água pode levar à desidratação, que ocorre quando não existe água o suficiente no corpo para realizar suas funções normais. Até uma desidratação leve pode esgotar a vitalidade, deixando você cansado. Ao colocar em prática a estratégia de 5 passos à prova de soneca, você toma o primeiro copo de água no início do dia. Além disso, recomendo levar uma garrafa grande com você e criar o hábito de beber meio litro de água a cada período entre 1 e 2 horas. Se lembrar disso for um desafio, configure um timer recorrente ou acrescente vários alarmes em seu telefone. Toda vez que ouvir o alarme, beba o que sobrou da garrafa e encha novamente para a próxima rodada de reidratação. Ter uma garrafa cheia à mão vai permitir que você também beba água conforme necessário. Quando se trata de frequência da alimentação, é importante reabastecer a cada 3 ou 4 horas, com alimentos vivos, pequenos e fáceis de digerir. Minhas refeições regulares são compostas por algum tipo de proteína e vegetais. Para manter alto o nível de glicose no sangue, dou preferência a alimentos vivos, incluindo frutas, castanhas cruas e um dos meus lanches favoritos para viagens: chips de couve crespa. Tento planejar as melhores refeições para os dias em que preciso ser mais produtivo. Acredito que comer para obter energia, desde a primeira refeição do dia até o fim do expediente combinado aos exercícios físicos, me dá a liberdade de comer o que quiser à noite e nos fins de semana. Acredito que posso comer o que quiser, só não tanto quanto eu gostaria. Aprendi a provar tudo, mas como apenas o suficiente para ficar satisfeito. No fim das contas,
É preciso lembrar que comida é um combustível. É preciso se comprometer a usar o melhor combustível possível para levar você do início ao fim do dia, sentindo-se bem e com muita energia. Valorizar mais as consequências dos alimentos do que o sabor. Além de consumir gorduras saudáveis e alimentos vivos que fornecem combustível aditivado, é o primeiro passo da engenharia de energia. 2. Dormir e acordar para vencer. Dormir mais para conquistar mais. Esse pode ser o mantra de negócios menos intuitivo que você já ouviu na vida. Mas é verdade. O corpo precisa do sono toda noite para funcionar adequadamente e se recuperar após um dia difícil. O sono também tem papel crucial para o sistema imunológico, metabolismo, memória, aprendizado e outras funções vitais. É o período em que o corpo faz a maior parte de seus processos de reparo, cura, repouso e crescimento. Se você não dormir o suficiente, vai se desgastando aos poucos. Dormir versus dormir o suficiente. E quanto é o suficiente? Existe uma grande diferença entre a quantidade de sono com a qual você sobrevive e a quantidade necessária para funcionar de modo mais eficiente. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em São Francisco, descobriram que algumas pessoas têm um gene que lhes permite funcionar bem com 6 horas de sono por dia. Esse gene, contudo, é muito raro, aparecendo em menos de 3% da população. Para o resto dos 97%, 6 horas não chega nem perto de dar conta. Só porque você consegue funcionar com 5 a 6 horas de sono não significa que não se sentiria melhor e renderia mais se passasse 1 ou 2 horinhas a mais na cama. Isso não parece intuitivo. Quase posso ouvir você pensando: passar mais tempo na cama e render mais? Como isso funciona? Mas está bem documentado. Dormir o suficiente permite que o corpo tenha um nível mais alto de desempenho. Não só você vai trabalhar melhor e mais rápido, como sua atitude também vai melhorar. A quantidade de repouso noturno de que cada indivíduo precisa é diferente, mas pesquisas mostram que, em média, o adulto precisa de aproximadamente 7 a 8 horas de sono a fim de restaurar a energia necessária para lidar com as demandas diárias. Como tantos de nós, fui condicionado a pensar que preciso de 8 a 10 horas de sono por noite. Na verdade, às vezes preciso de menos do que isso, e às vezes preciso de mais. A melhor forma de descobrir se as suas necessidades de sono estão sendo atendidas é avaliar como você se sente ao longo do dia. Se estiver dormindo um número suficiente de horas, vai se sentir disposto e alerta o dia inteiro, desde o momento em que acorda até a hora de dormir. Se não for o caso, você vai procurar açúcar ou cafeína no meio da manhã, no meio da tarde ou ambos. Se for igual à maioria das pessoas, terá dificuldade para se concentrar, pensar com clareza e se lembrar de fatos quando não descansa o suficiente. Você pode notar a ineficácia em casa ou no trabalho e até colocar a culpa desses equívocos na agenda cheia. Quanto mais sono você perde, mais pronunciados ficam os sintomas. Além disso, a falta de repouso e relaxamento pode afetar o humor. O empreendedorismo não é lugar para irritação. É um fato científico. Perder uma boa noite de sono afeta a personalidade, deixando o indivíduo mais ranzinza, menos paciente e mais propenso a descontar a raiva em alguém. Perder o repouso crucial faz com que você seja um fardo, o que não é divertido para ninguém, incluindo você. A maioria dos adultos diminui as horas de sono para dar conta de mais atividades no dia. Na corrida contra o relógio para cumprir prazos, você pode cair na tentação de economizar no sono para fazer mais. Infelizmente, a falta de sono pode levar o corpo ao desgaste, permitindo que doenças e vírus encontrem a pequena abertura de que precisam para atacar. A privação de sono pode comprometer o sistema imunológico, que fica suscetível a tudo. No fim das contas, a falta de repouso pode causar doenças que levam a perder dias ou até semanas de trabalho. Não é assim que sua empresa vai crescer. Por outro lado, quando você dorme o suficiente, o corpo funciona como deveria. Você se torna agradável com as pessoas ao redor e o sistema imunológico fica mais forte. Consequentemente,
Você vai fazer mais vendas e atrair mais pessoas para a sua empresa. Pense no sono como o período em que você liga um imã interno. Quando você acordar descansado e de ótimo humor graças aos salvadores de vida, vai atrair mais negócios porque um empreendedor feliz também é um empreendedor rico. Os verdadeiros benefícios do sono. Às vezes as pessoas não percebem como o sono é poderoso. Enquanto você está sonhando feliz da vida, o sono está fazendo um trabalho árduo a seu favor e fornecendo uma série de benefícios incríveis. O sono melhora a memória. A mente fica surpreendentemente ocupada enquanto você dorme. O sono permite limpar as toxinas nocivas que são subprodutos da função cerebral diuturna, fortalecer memórias e praticar habilidades aprendidas enquanto você estava acordado, por meio de um processo chamado consolidação. Se você estiver tentando aprender algo, seja físico ou mental, só é possível aprender com a prática até certo ponto, diz o especialista em sono Davi Rapoport. Mas algo acontece durante o sono que faz você aprender melhor. Em outras palavras, se você estiver tentando aprender algo novo, seja espanhol, um swing no tênis ou as especificações de um novo produto do seu catálogo, terá resultados melhores quando dormir adequadamente. O sono pode ajudar a viver mais. Dormir mais ou menos do que deveria estar associado a uma expectativa de vida menor, embora não esteja claro se isso é uma causa ou consequência. Em um estudo feito em 2010 com mulheres entre 50 e 75 anos, ocorreram mais mortes nas que dormiam menos de 5 ou mais de 6 horas e meia por noite. Obter a quantidade certa de sono é ótimo para a saúde a longo prazo. O sono aumenta a criatividade. Tenha uma boa noite de sono antes de pegar o cavalete e os pincéis ou a caneta e o papel. Além de consolidar ou fortalecer as lembranças, o cérebro parece reorganizar e reestruturá-las, gerando mais criatividade. Pesquisadores da Universidade de Harvard e do Boston College descobriram que os componentes emocionais de uma lembrança parecem ficar mais fortes durante o sono, o que pode incitar o processo criativo. O sono ajuda a obter e manter um peso saudável com mais facilidade. Se você estiver acima do peso, não terá o mesmo nível de energia que as pessoas de peso saudável. Se estiver mudando o estilo de vida para incluir mais exercícios e alterações na dieta, é melhor planejar um horário mais cedo para dormir. Exigir mais do corpo em termos físicos significa que será necessário contrabalançar essas demandas com repouso suficiente. A boa notícia é que, segundo os pesquisadores da Universidade de Chicago, quem faz dieta e está bem descansado perde até 56% mais gordura que as pessoas com poucas horas de sono, que perderam mais massa muscular. Nesse mesmo estudo, quem fez dieta sentiu mais fome quando dormiu menos. Sono e metabolismo são controlados pelos mesmos setores do cérebro, e, quando você está sonolento, certos hormônios que aumentam o apetite ficam em níveis mais altos no sangue. Dormir deixa você menos estressado. Quando se trata da saúde, o estresse e o sono estão diretamente relacionados, e ambos podem afetar a saúde cardiovascular. O sono pode reduzir o estresse e controlar a pressão sanguínea. Além disso, o sono afeta o nível de colesterol, que tem papel importante nas doenças cardíacas. O sono ajuda a prevenir erros e acidentes. A National Highway Traffic Safety Administration divulgou em 2009 que o cansaço era responsável pelo maior número de acidentes fatais com carros que saem da estrada devido ao desempenho do motorista, mais até do que o álcool. A sonolência é incrivelmente subestimada pela maioria das pessoas, mas o custo para nossa sociedade é imenso. A falta de sono afeta o tempo de reação e a capacidade de tomar decisões. Se o sono insuficiente por apenas uma noite pode fazer tão mal para a capacidade de dirigir quanto o álcool, imagine como isso afeta a capacidade de manter o foco necessário para ser um empreendedor de alto nível. Obter repouso consistente e eficaz é tão crucial para um desempenho de alto nível quanto o que você coloca ou não em sua dieta. Uma boa noite de sono é a base para um dia de pensamentos claros, energia prolongada e desempenho máximo. Você provavelmente já sabe de quantas horas precisa para estar em seu melhor e que é importante otimizar o sono. Contudo,
Ainda mais importante do que o número de horas de sono por noite é como você aborda o ato de acordar de manhã. Se você tirar uma soneca, perdeu. A verdade sobre acordar. A frase "se você tirar uma soneca, perdeu" pode ter um sentido muito mais profundo do que se imagina. Apertar o botão de soneca e só acordar quando for obrigado significa que você espera até a hora em que precisa estar em outro lugar, fazer algo ou cuidar de outra pessoa. Logo, você está começando o dia com resistência. Sempre que você aperta o botão de soneca, está resistindo ao seu dia, à sua vida, a acordar e criar a vida que alega desejar. De acordo com Robert S. Rosenberg, diretor médico do Centro de Distúrbios do Sono de Prescott Valley Flagstaff, no Arizona, quando você aperta o botão de soneca repetidamente, está fazendo dois desserviços a si mesmo. Primeiro, está fragmentando o pouco de sono extra que conseguiu, então ele é de má qualidade. Segundo, está começando a entrar em um novo ciclo de sono que não terá tempo suficiente para terminar. Isso pode deixar você grogue ao longo do dia. Por outro lado, quando você acorda todos os dias com paixão e propósito, faz parte do seleto grupo de conquistadores de alto nível que estão vivendo seus sonhos. E, mais importante, você estará feliz. Ao mudar sua abordagem em relação a acordar de manhã, você vai mudar tudo. Mas não precisa acreditar em mim. Acredite nestes famosos madrugadores: Oprah Winfrey, Tony Robbins, Bill Gates, Howard Schultz, Deepak Chopra, Wayne Dyer, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Aristóteles e tantos outros. Ninguém ensinou que colocar nossas intenções de modo consciente ao acordar de manhã, com um desejo genuíno e até entusiasmo, mudaria toda a nossa vida. Se você continuar tirando sonecas todos os dias até o último minuto possível e depois sair correndo para o trabalho, ir à escola ou cuidar da família e voltar para casa e relaxar na frente da televisão até a hora de dormir, essa costumava ser minha rotina diária. Então preciso perguntar: quando você vai se desenvolver e virar a pessoa que precisa ser para criar o nível de saúde, riqueza, felicidade, sucesso e liberdade que você quer e merece? Quando vai viver a vida em vez de fazer tudo por obrigação e buscando todas as distrações possíveis para fugir da realidade? E se a sua realidade e sua vida pudessem finalmente ser algo que você mal pode esperar para estar consciente e começar? Caso ainda não tenha feito isso, comece a seguir a estratégia de 5 passos à prova de soneca no capítulo 2 e você estará pronto para vencer. Se seu desafio for dormir na hora certa, tente definir um alarme que toque 1 hora antes do seu horário ideal de dormir, com o intuito de começar a desacelerar e se preparar para o sono. Hoje é o melhor dia para abandonar o antigo em prol de uma nova pessoa, na qual podemos nos transformar e melhorar a vida que temos, tornando a vida que desejamos. Não há melhor livro do que este para ensinar a virar uma pessoa capaz de atrair, criar e manter a vida que sempre desejou. De quanto sono nós realmente precisamos? O primeiro fato que os especialistas dizem sobre quantas horas de sono nós precisamos é que não existe um número universal. A duração ideal do sono varia de pessoa a pessoa, sendo influenciada por fatores como idade, genética, estresse, saúde geral, quantidade de exercícios físicos, alimentação incluindo o horário da última refeição, e incontáveis outros fatores. Por exemplo, se a sua alimentação é composta de fast food, alimentos processados, excesso de açúcar, etc., o corpo terá dificuldade para recarregar as baterias durante o sono, pois vai trabalhar a noite inteira para desintoxicar e filtrar os venenos que você colocou nele. Por outro lado, se você tiver uma dieta saudável e baseada em alimentos vivos, como falamos na sessão anterior, então seu corpo vai se recarregar e rejuvenescer com muito mais facilidade. Quem se alimenta bem quase sempre vai acordar renovado, com mais energia e capacidade para ter alto desempenho do que a pessoa que se alimenta mal, mesmo dormindo menos. Você também precisa ter em mente que dormir demais é um problema. De acordo com a National Sleep Foundation, pesquisas descobriram que longas noites de sono, com 9 horas ou mais, estão associadas ao aumento da morbidade, doenças e acidentes,
e até da mortalidade. Essa pesquisa também descobriu que variáveis como depressão estavam significativamente associadas a muitas horas de sono. Como existe uma grande variedade de evidências contrárias, além de incontáveis estudos dizendo que a quantidade de sono necessária varia de pessoa para pessoa, não vou defender a existência de uma abordagem certa para o sono. Prefiro compartilhar meus resultados no mundo real, obtidos com experiência, experimentação pessoal e estudando os hábitos de sono de algumas das maiores mentes da história. Aviso desde já, algumas dessas informações podem ser um tanto polêmicas, como acordar com mais energia, dormindo menos, ao experimentar várias durações de sono por conta própria, além de aprender com outros praticantes de O Milagre da Manhã que testaram essa teoria, ao descobrir que a forma como o sono afeta a biologia humana é amplamente influenciada pela crença pessoal em relação às horas de sono de que precisamos. Em outras palavras, a maneira como nos sentimos ao acordar de manhã não se baseia apenas em quantas horas de sono nós tivemos, sendo afetados significativamente pela ideia de como iríamos nos sentir quando acordássemos. Por exemplo, se você acredita que necessita de 8 horas de sono para descansar, mas está indo dormir à meia-noite e precisa acordar às 6, provavelmente vai dizer a si mesmo: caramba, vou dormir só 6 horas esta noite, mas precisava de 8. Vou acordar exausto. Então, o que acontece quando o alarme toca? Você abre os olhos e percebe que está na hora de levantar. Qual o seu primeiro pensamento? O mesmo que teve antes de dormir. Caramba, eu só dormi 6 horas. Estou exausto. É uma profecia autorrealizável e sabotadora. Se você disser a si mesmo que vai acordar cansado, isso vai acontecer. Se acreditar que precisa de 8 horas de sono para ficar bem, não vai aceitar menos que isso. Mas e se você mudar suas crenças? A conexão entre a mente e o corpo é poderosa, e acredito que devemos assumir a responsabilidade por todos os aspectos da vida, incluindo o poder de acordar todo dia cheios de energia, independentemente das horas de sono que conseguimos. Então, de quantas horas de sono você realmente precisa? Você me diz. Se tem dificuldade para dormir ou manter o sono e considera isso preocupante, recomendo o livro de Shawn Stevenson, Sleep Smarter, 21 Essential Strategies to Sleep Your Into a Better Body, Better Health and Bigger Success. É um dos melhores trabalhos sobre o sono que conheço, profundamente embasado. 3. Descanse para recarregar. A contrapartida consciente do sono é o descanso. Embora algumas pessoas usem os termos como se fossem idênticos, eles são bem diferentes. Você pode dormir 8 horas, mas, se estiver ocupado pelo resto do dia, não terá tempo para pensar ou recarregar as baterias físicas, mentais e emocionais. Quando você trabalha o dia inteiro e corre de uma atividade para outra, terminando com um jantar rápido e dormindo tarde, não se permite ter um período de descanso. Da mesma forma, passar os fins de semana levando os filhos ao futebol, vôlei ou basquete e depois saindo para ver um jogo de futebol, ir à igreja, cantar no coral, ir a várias festas de aniversário etc. Pode fazer mais mal do que bem. Embora cada uma dessas atividades seja ótima individualmente, ter uma agenda lotada não deixa tempo para recarregar. Nossa cultura perpetua a crença de que somos mais valiosos, importantes ou estamos mais vivos quando vivemos dias ocupados e empolgantes. Na verdade, somos tudo isso quando temos paz interior. Apesar das melhores intenções em busca de uma vida equilibrada, o mundo moderno exige que estejamos conectados e sejamos produtivos quase o tempo todo. E essas demandas podem nos esgotar em termos emocionais, espirituais e físicos. E se, em vez de estar sempre ocupado, você valorizasse um período consciente de quietude em um espaço sagrado, fazendo um silêncio deliberado? Como isso poderia melhorar sua vida, seu bem-estar físico e emocional e a capacidade de ter sucesso nos negócios? Pode parecer absurdo tirar um tempo de folga quando sua lista de tarefas a cumprir está imensa,
Mas a verdade é que descansar mais é um pré-requisito para o trabalho produtivo. Pesquisas mostram que o descanso acaba com o estresse. Práticas como yoga e meditação também diminuem a frequência cardíaca, a pressão sanguínea e o consumo de oxigênio, além de reduzir os riscos de hipertensão, artrite, insônia, depressão, infertilidade, câncer e ansiedade. Os benefícios espirituais do descanso são profundos. Desacelerar e ficar quietos significa que você poderá mobilizar a sabedoria, conhecimento e voz interiores. O repouso e seu parente próximo, o relaxamento, permitem a reconexão com o mundo ao redor, abrindo caminho para o sossego e o contentamento na vida. E, sim, caso esteja se perguntando, você será mais produtivo, mais legal com os amigos e com os parentes, além de colegas, funcionários e clientes, e muito mais feliz. Descansar é como deixar a terra em repouso em vez de plantar e colher o tempo todo. Nossa bateria pessoal precisa ser recarregada, e o melhor jeito de fazer isso é pura e simplesmente descansando. Jeitos fáceis de descansar. A maioria de nós confunde descanso com recreação. Para descansar, fazemos atividades como trilhas, jardinagem, exercícios físicos ou até se divertir em reuniões sociais. Qualquer uma dessas atividades só pode ser considerada descanso por serem folgas do trabalho, mas na verdade elas não devem ser definidas dessa forma. O descanso é uma espécie de sono desperto que você vive enquanto está alerta e consciente. Ele é a ponte essencial para o sono, e ambos são conquistados da mesma forma, abrindo espaço e permitindo que eles aconteçam. Todo organismo vivo precisa de descanso, incluindo você. Quando não reservamos tempo para descansar, o corpo acaba pagando o preço. A seguir estão algumas opções fáceis para obter o descanso de que seu corpo precisa. Se você estiver investindo 5 ou mais minutos de manhã durante os salvadores de vida para meditar ou ficar em silêncio, já é um ótimo começo. Você pode reservar os domingos para descansar. Se o domingo for um dia de trabalho para você, escolha outro dia da semana. Nesse dia de folga, passe um tempo sozinho, lendo ou vendo um filme, ou faça algo tranquilo com a família, como preparar uma refeição juntos, brincar com seus filhos e apreciar a companhia um do outro. Quando estiver dirigindo, fique em silêncio. Desligue o rádio e mantenha-se longe do celular. Dê uma volta sem os fones de ouvido. Até uma breve caminhada ao ar livre sem intenção ou objetivo de queimar calorias pode funcionar. Desligue a televisão. Reserve meia hora, 1 hora ou até metade do dia para o silêncio. Tente fazer algumas respirações conscientes em que você se concentre em inspirar e expirar ou no espaço entre as respirações. Beba uma xícara de chá com atenção plena. Leia algo inspirador, escreva em seu diário, tome um banho quente ou receba uma massagem. Faça um retiro. Pode ser com sua equipe, um grupo de amigos, o pessoal da igreja ou qualquer comunidade de que você faça parte, sua família, cônjuge ou sozinho ao ar livre. Até mesmo tirar uma soneca é um jeito poderoso de descansar e recarregar. Se eu estiver me sentindo esgotado durante o dia por algum motivo e ainda tiver muitas horas pela frente, não hesito em apertar o botão de reiniciar com uma soneca poderosa de 20 ou 30 minutos. Cochilar também pode melhorar o seu padrão de sono. É bom definir um período específico para o descanso. Deixe os limites bem claros para poder aproveitá-los sem interrupções. O hábito de descansar. Sendo empreendedor, você está sempre na trincheira. É preciso agendar o tempo para descansar e cuidar de si do mesmo jeito que agenda os outros compromissos de sua vida. A energia que você consegue vai recompensá-lo muito mais. O descanso certamente não foi ensinado na escola e talvez não seja natural no começo. Por ser um empreendedor motivado e determinado, você pode descobrir que precisa transformá-lo em prioridade consciente. Aprender técnicas de atenção plena e trazê-las para a vida diária é um jeito eficaz de descansar profundamente o corpo, a mente e o espírito. Práticas como meditação, yoga e silêncio deliberado no meio-dia são formas poderosas de se voltar para dentro e descansar, sobretudo quando existe o compromisso de praticá-los regularmente. Quanto mais você integrar períodos de descanso e silêncio à vida diária,
maior será o resultado. Durante os períodos mais tranquilos, talvez você não precise de tanto descanso, mas os períodos de intensidade, como bater uma meta difícil ou cumprir um prazo apertado, podem exigir mais descanso e silêncio que o usual. Combinar exercícios físicos, decisões alimentares saudáveis, sono consistente e o descanso dará um salto imenso na direção certa para você e sua empresa. Lembre-se, ao tentar adotar essas 3 práticas de comer, dormir e descansar com mais eficácia, você pode achá-las desconfortáveis no começo. O corpo e a mente podem encontrar resistência. Não fuja do desconforto e comprometa-se a ter uma vida saudável. Colocar a engenharia de energia em prática. Primeiro passo: comprometer-se a comer e beber para obter energia e priorizar as consequências dos alimentos que consome em vez do sabor. Após o primeiro copo d'água matinal, é bom comer algum tipo de gordura saudável para abastecer o cérebro. Experimente incorporar uma nova refeição saudável composta de alimentos vivos à sua dieta todos os dias. Em vez de comer batatas fritas industrializadas, experimente chips de couve crespa ou frutas orgânicas frescas. E lembre-se de carregar uma garrafa cheia de água com você o tempo todo para se hidratar. Segundo passo: dormir e acordar para vencer. Ao se comprometer com um horário diário regular para começar e terminar o sono. Com base no horário em que você acorda para fazer o milagre da manhã, determine o horário de dormir para garantir o descanso adequado. Mantenha um horário de dormir específico por algumas semanas para que o corpo se adapte. Se precisar de um pequeno estímulo para levantar da cama no horário certo, configure um alarme recorrente para começar a desacelerar 1 hora antes de dormir. Após algumas semanas, fique à vontade para brincar com a quantidade de horas reservadas para o sono a fim de otimizar o nível de energia. Terceiro passo: incorporar tempo em sua agenda diária para descansar e recarregar, seja meditando, tirando um cochilo, saindo para uma caminhada ou fazendo algo que dê alegria e rejuvenescimento. Lembre-se, ao tirar 2 horas de almoço por dia, garantindo um tempo para jogar basquete ou praticar o wakeboard, 2 atividades que ele adora e que recuperam totalmente suas baterias. Que atividades você pode acrescentar ao seu dia que vão surtir o mesmo efeito? Além da rotina do milagre da manhã, agende períodos diários e regulares para descansar e recarregar as pilhas. Agora que você tem um plano para o corpo, vamos direcionar a atenção para o foco. Milionários da Manhã. Tim Ferriss, autor do livro de sucesso Trabalhe 4 horas por semana, começa o dia arrumando a cama e depois meditando por 10 a 20 minutos. Em seguida, faz exercícios leves por um breve período e escreve em um diário por 5 ou 10 minutos.